Gente, o que é que faz uma pessoa sair de uma cidadezinha pobre da Áustria e se tornar em um dos homens mais influentes do mundo? Vai, porque ele é campeão mundial, ele é ator, ele é empresário e político. Então, no vídeo de hoje, a gente vai analisar o documentário Arnold, tá? Tá disponível na Netflix. Então, a gente vai entender o que é que o Arnold Schwarzenegger fez de diferente e o que nós, né, podemos ali aprender com ele sobre disciplina, propósito, crença de capacidade, né, de conquista, enfim. Eu vou fazer um panorama geral desse documentário, tá? Então fica a dica aí, se você não assistiu, assista, é muito interessante, tá? Então logo no começo, né, do documentário, ele fala que ele via a vida dele, né, como uma escada. Então ele diz que ele sabia exatamente qual seria o próximo degrau. E aqui eu já faço uma pausa, porque a gente tem uma lição muito poderosa, que é a clareza, né? Ele tinha clareza de propósito. E antes até de falar desta clareza, eu queria só fazer um adendo aqui, porque esse assunto, querendo ou não, surgiu, né, aqui nos bastidores esta semana, onde eu conversava, né, com um paciente sobre como a gente tem facilidade de saber o que a gente não quer. Ah, então eu não quero isso, eu não quero aquilo, eu não quero esse emprego que eu tô hoje, eu não quero esse relacionamento que eu tô hoje. Mas quando a pergunta inverte e a gente questiona, ok, então o que é que você quer? A gente trava. Por quê? Porque a gente não tem clareza. A gente, muitas vezes, não conseguimos saber o que a gente quer. Eu sei exatamente o que eu não quero. Eu não quero não ter ali a minha saúde física boa, né? Eu não quero uma coisa que as mulheres têm. Pensei agora. A mulher não quer ter aquele pneuzinho na cintura. Tá, mas o que você quer? E aqui talvez a gente até tenha clareza sobre o propósito. Gabi, eu quero ter a barriga reta. Eu não quero ter os pneuzinhos, né? Eu não quero ter aquela pochete. Ok, mas o que você precisa fazer para isso? O que é que você vai fazer para isso? Então, aqui eu acho que eu abro esse adendo nesse sentido de clareza, sobre a gente ter clareza do que queremos, né? E de qual caminho precisaremos percorrer para alcançar aquilo que a gente quer. Então, ele traz esse tipo de clareza, né? Uma clareza no propósito dele, principalmente quando ele fala, eu sabia exatamente qual era o próximo degrau. Né? Então, enquanto muita gente ainda está tentando descobrir o que quer, ele já tinha definido onde ele queria chegar. E aí, o que ele fez? Isso que a gente está falando, ele começou a agir, né, em rumo a esse propósito e principalmente, gente, ele agia como quem já estava lá, como quem já tinha alcançado aquele objetivo dele. Mas calma, tá? Não precisa se comparar a coisa que a gente faz ou achar que você tá atrasado só porque você ainda não tem essa clareza toda, tá? Ter um propósito é importante sim, né? Ele dá direção, ele dá sentido, motivação. Mas o propósito não é algo que a gente encontra aí de repente, né? É algo que a gente constrói aos poucos, com autoconhecimento, com curiosidade sobre a gente mesmo, né? E com coragem para se permitir experimentar, tá? Deixa eu só, gente, peraí, tem um cabelinho aqui que tá me incomodando. Uma pausa aqui no vídeo. Pronto. Aproveito para ajeitar aqui. Né? Então, no meu caso, por exemplo, eu não comecei na psicologia, né? Eu fiz técnico em contabilidade, eu trabalhei 5 anos na área de contabilidade, depois, gente, eu fiz turismo ainda, olha só. E só depois de tudo isso eu percebi que o que realmente eu queria era entender o comportamento humano, ajudar as pessoas, né, a mudarem de vida, enfim, eu gostava dessa coisa de comportamento, de mente, enfim. Só depois, percebe? Olha o caminho que eu precisei percorrer. Ou seja, o propósito ele foi se revelando conforme eu me movia, tá? Então, sim, clareza é importante, mas ela nasce do movimento e não da pressa, certo, gente? Então, você não precisa ter todas as respostas agora. Você precisa apenas dar o próximo passo, né?
com consciência e continuar se observando neste processo, tá? E o que mais a gente que eu consegui pegar ali da série, né? Um outro ponto que eu acho importante trazer é que o Arnold, né, ele não esperava sentir a motivação para começar. Ele agiu antes de acreditar, né? Então isso é a diferença entre quem sonha e quem constrói. Né? Então, na prática, isso significa entender que você não vai acordar todos os dias inspirado para fazer o que precisa ser feito, tá? É igual quando a gente decide começar a se exercitar, por exemplo. Nem todo dia dá vontade de ir para academia ou de caminhar no parque, né? Mas a saúde e o corpo que a gente quer construir só aparecem quando a gente faz mesmo sem vontade. Então, essa semana mesmo, eu acordei, né? E aí eu acordei um pouquinho atrasada, sabe? Aí, quando eu sou um pouco meio... Como que eu posso dizer? Meio rígida com a minha rotina. Então, se não sai ali da forma que eu esperava, eu fico um pouco irritada. E aí, por eu ter acordado um pouquinho mais tarde, e logo as outras tarefas foram ficando atrasadas, né? E aí eu falei assim, já sei, pra eu deixar o horário certinho, eu não vou treinar. Aí fiquei ali no sofá, treino, não treino, treino, não treino, treino, não treino. Porque na verdade eu queria, era uma desculpa pra não treinar, porque eu tava sem vontade. Então eu tava usando a desculpa do acordei um pouquinho atrasada, é melhor não treinar pra conseguir deixar tudo certinho na minha agenda. Só que aí, né, me veio aquele pensamento, olha o que você ensina, faça mesmo sem estar com muita vontade. Eu fui lá e treinei, tá? Então isso, né, vale... também, não só, obviamente, se você quiser se exercitar, mas também para a nossa vida profissional, né? Então agora esse canal também fala diretamente com psis, né? Psicólogos. Então sim, psi, para sua vida profissional, isso também é importante. Então nem sempre você vai estar no auge da inspiração para produzir conteúdo, por exemplo, para estudar um caso clínico, né? Que é um pouquinho mais complicado, para revisar uma estratégia ali, né? Então às vezes nem sempre você vai estar afim de estudar, você que já me acompanha aqui, nem sempre você vai estar afim de cumprir aquele propósito de ler uma página ou 10 minutos por dia do livro que você se propôs a ler, a fazer, sabe? Nem sempre, mas é exatamente nessas horas, quando você escolhe agir, mesmo sem vontade, que você se aproxima aí da constância e dos resultados que você tanto quer. Então, usando esse exemplo ainda do exercício físico, né? Eu costumo falar que o exercício físico é algo que é tão injusto, porque você treina, tenta se alimentar certo para ficar com aquele corpo que você fala, uau, né? E é um perrengue, né? Mas basta você ficar uma semana sem treinar. Gente, faça esse teste. Treina ali um mês certinho. Depois você fica uma semana sem treinar. Você não consegue levantar 1 quilo. Pelo menos isso comigo acontece. Não sei se com vocês são igual. É igual. Comenta aqui comigo. Quem já passou por isso, eu falo, gente, parece que eu nunca treinei na vida. Né? Então é muito mais difícil retomar. Né? Então quando você já começou, tá ali engatilhado, faz mesmo sem vontade, você ainda consegue ir avançando, vendo os pequenos resultados, mas é parar. Gente, 1, 2, 3 dias, pronto, acabou, entende? Então isso, né, só que entenda, tá? Isso não quer dizer, assim, não quero que você seja rígido consigo mesmo, tá? Tem dias em que o plano precisa mudar. Né? Então eu falo isso constantemente pra mim, porque eu sou alguém muito rígida com o meu cronograma, com os meus planos, horários ali. Se sai 10 minutinhos já começa a me dar uma irritação, então é algo que eu preciso trabalhar, porque de fato tem dias que não dá, né? Então você pode sim se permitir pausar, descansar, reorganizar, tá? A diferença, gente, está em não abandonar o plano. Né? E sim retomar o caminho depois ali da pausa. Acho que isso acho que fecha, né? O plano é não abandone o plano, entende? Retome quantas vezes for necessário, né? E aí uma dica, não deixe perdurar por muitos dias. Precisa pausar, precisa respirar, precisa descansar, perfeito. É férias, ok, né? Mas ali, eu digo ali no cotidiano, tem dia que a gente fala, ai não, eu preciso pausar. Não deixe que isso perdure por 3 dias consecutivos, que aí é mais difícil retomar, tá? É uma dica extra aí. Então, por que a disciplina, né, não é fazer tudo o tempo todo? É você saber voltar, mesmo quando a motivação não tá presente, tá? Então, pensa assim,
A disciplina não é fazer tudo o tempo todo, é você saber voltar, mesmo quando a motivação ali não tá completamente presente, certo? Algo que eu também quero trazer, né, que eu percebi durante o documentário, a gente consegue observar esse treino cognitivo, digamos assim, dele, né? Então, a todo momento, ele verbaliza que ele era capaz, que ele ia fazer as coisas acontecerem. Então, ele diz, a força não vem do corpo, vem da mente, né? E ele repete isso pra ele, como se ele quisesse ali trabalhar os pensamentos dele, né? Isso, gente, é praticamente uma aula de terapia cognitivo-comportamental, tá? Então, o que é terapia cognitivo-comportamental, Gabi? É uma abordagem da psicologia, tá, gente? Quando você for procurar terapia, por exemplo, fazer psicoterapia, possivelmente o psicólogo, o terapeuta que vai te acompanhar nesse processo, ele segue uma linha teórica, ou seja, ele estuda uma abordagem para poder te atender. E a terapia cognitivo-comportamental, digamos que é isso, é como se fosse o GPS que ele vai colocar ali a rota da onde você quer chegar, e aí ele vai usar as estratégias dessa abordagem para te ajudar diante das demandas que você for trazendo, tá certo? Então, o que o Arnold fala, né, a força é na mente, o quanto ele trabalha essa questão da mentalidade dele, nada mais é do que uma aula ali, uma psicoeducação que a gente chama na psicologia, né, que ele faz. Tá? Então, a crença central dele era, eu sou capaz de desenvolver o que me falta. Então, uma crença fortalecedora, né, que colocava ele em movimento. Então, essa é a crença que transforma, né? Porque ela elimina a ideia de talento inato ali. Ah, eu nasci assim e eu já nasci com tudo isso pronto para ser lutador, para ser fisiculturista e tudo mais. Então, ele tira isso de que o Arnold já nasceu com isso, né? E coloca o foco no quê? No treino, na constância, na autorresponsabilidade. Então, quem assistiu o documentário vai ver ele treinando, ele fazendo o que precisa ser feito. Entende? Todos os dias ali certinho. Já quando a gente fala de crenças de incapacidade, né, são crenças ali que geram procrastinação, são crenças que, sabe, geram aquele pensamento de que você não é capaz. Totalmente o inverso do que ele apresenta ali na série, no documentário, perdão. Tá? E é aqui, gente, que entra a reflexão para nós, né? Quantas vezes você já se pegou pensando que você não é bom o suficiente, né? Às vezes que você não é um bom profissional, que você não é um bom filho, um bom esposo, uma boa esposa, eu não sei, que você não é bom em algo, que você não é bom no seu trabalho, que você é incompetente, sabe? Então, no caso dos psicólogos que me acompanham aqui, né? Às vezes você se pega pensando que você não é bom o suficiente para atender, que você não vai conseguir viver bem da psicologia, ou que os outros psicólogos são melhores, mais preparados, mais confiantes, né? Ou para você que não é psi, que me segue, você pensa, poxa, Gabi, eu não dou conta de concluir minha faculdade, eu não dou conta no meu trabalho, né? Parece que eu faço no meu trabalho, mas eu não me sinto valorizado, eu não me sinto competente, eu não me sinto capaz, sabe? Eu tenho vontade de deixar tudo pra lá, penso que isso não é pra mim. Então, quantas vezes esses pensamentos, né, eles rondam aí a sua cabeça? Comenta aqui comigo se você tem esse tipo de pensamento, né? Então, esses, gente, são pensamentos que a gente chama de pensamentos automáticos, tá? E todos nós temos pensamentos automáticos, são aqueles pensamentos que vêm durante o dia a dia, que ele é rápido, né? Ele vem aí na nossa cabeça em diversos momentos da nossa vida. Mas o ponto é, quanto mais consciência você tem sobre eles, sobre esses pensamentos, mais poder você tem para questioná-los, né? Então, olha o que o Arnold diz, a força não vem do físico, ela tá na mente. O que ele quer dizer? Cara, se eu sou consciente dos meus pensamentos, eu questiono, ou seja, eu avalio, eu entendo o que eu tô pensando, por que eu me acho incapaz? Isso que é a força, né, entre aspas, que ele traz ali. Então, a gente tem poder quando a gente consegue olhar para esses pensamentos e consegue questionar eles. Por que é que eu acho que eu sou menos capaz do que fulano? Né? O que é que me faz acreditar nisso?
né? E é quando você se permite, você só consegue fazer isso quando você se permite observar e desafiar esses pensamentos. E é aí que começa a mudança real, tá? Porque às vezes não é falta de capacidade, gente, que te trava. Gente, o Arnold, né, fala que quando ele perdeu competições, ele analisava friamente o motivo e ele voltava mais preparado. Então percebe aqui, quando a gente se frustra em algo, seja na nossa carreira, na nossa vida, seja uma tentativa que a gente fez e não deu certo, ou seja, quando a gente fracassa em algo, a nossa tendência é olhar com esta crença de eu não sou capaz, isso não é pra mim, a gente se compara com o outro. Mas olha o que ele faz aqui. Ele perdeu as competições e ao invés dele focar, dele hiperfocar nessas crenças de incapacidade, essas crenças negativas, ele decidia olhar e analisar onde é que eu errei, o que é que pode melhorar, para que eu volte melhor, para que eu volte mais preparado. Percebe a diferença? Quando eu penso, poxa, fracassei, logo sou um incompetente, vamos ser sinceros, comenta aqui comigo, dá vontade de você tentar de novo? Dá vontade de você fazer mais uma vez, de você olhar, o que eu errei, vou tentar de novo? Não, dá vontade de não fazer e possivelmente às vezes é o que você faz, às vezes você procrastina, né? Às vezes você, deixa isso pra lá, depois eu vejo, você começa e não termina, né? Mas quando, olha só a estratégia do Arnold, eu olho para a situação, onde é que eu errei? O que eu posso fazer de diferente? Para eu voltar para a próxima luta, para o próximo campeonato, enfim, mais preparado. E aí eu identifico ali, isso aqui eu vou tentar mudar. Fala a verdade, não dá vontade de tentar de novo? Então percebe que às vezes é muito mais, o que passa aqui, a forma que a gente avalia e encara isso, né? Que vai mudar ali a forma com que você se comporta, que vai definir se você vai ou não tentar de novo, né? Então essa é a diferença entre quem sofre com autocrítica e quem cresce com autoanálise. Então pensa assim, o que muda o jogo não é pensar que eu fracassei, mas é você descobrir o que ainda falta para melhorar. Então, ao invés de você usar aquela, né, essa palavra eu fracassei, essa frase eu fracassei, pergunta, o que é que eu posso melhorar? O que é que ainda falta para eu melhorar? O que é que eu ainda não fiz que eu posso tentar fazer? Antes de continuar, gente, eu não acredito que vocês assistiram esse vídeo até aqui e você não se inscreveu no canal e nem um likezinho você deu. Vai, gente, se inscreve aqui no canal. Vamos fazer esse canal chegar em 1000 inscritos aí, tá? Aqui a gente fala de empreendedorismo, de carreira, de mentalidade, de comportamento e a gente tem muita análise, né? Quem acompanha aqui percebe que eu gosto de pegar série, filmes, enfim, até letra de música a gente pega aqui para trazer análise, para trazer uma reflexão pra gente. Bora entender o que falta, né, pra gente fazer hoje em dia? Então a verdade é que muitas vezes a gente simplesmente não acredita que somos capazes, né? Então a gente espera o quê? Se sentir confiante para só depois agir, né? E a gente acaba aí vivendo preso no medo de não dar conta, tá? O Arnold, gente, ele não esperava, né, se sentir confiante, ele agia até a confiança aparecer. E talvez seja isso que falte aí para muita gente, para mim, para alguns de vocês, né? Menos comparação e mais consistência, mais dedicação, foco, repetição. O Arnold, gente, ele não nasceu com talento especial, ele nasceu com vontade de vencer, tá? E aí ele foi desenvolvendo disciplina, foco e foi que foi, né? A história que a gente viu aí dele. E é isso que diferencia quem chega lá de quem só deseja. Tá, gente? Então me conta aqui no comentário qual parte da mentalidade aí, das poucas coisas que eu trouxe, tá?
que você observou do Arnold que mais te inspirou, né? E se você quiser que eu traga alguma análise de algum outro documentário ou um personagem, comenta aqui embaixo, deixa o nome aqui embaixo, tá bom? Que aí eu vou colocando num acervo, vou assistindo, né, os conteúdos que vocês me mandam e aí vou trazendo aqui no canal, tá? E se esse vídeo te fez refletir sobre suas próprias crenças, deixa um like e se inscreve, tá? Porque toda semana eu vou trazer uma análise como essa, com um olhar psicológico, sobre o que faz as pessoas alcançarem resultados extraordinários e tudo mais, tá? Agora, essa parte do vídeo é só se você quiser ficar mesmo, tá? Aqui eu vou falar sobre alguns treinamentos que eu tenho para psicólogos e não psicólogos, tá? Então, se você não é psicólogo e me acompanha aqui, eu vou deixar o link da descrição do método Descomplique Seus Pensamentos. O que é isso, Gabi? Gente, são aulas, são desafios, vamos colocar assim, porque são aulas pontuais, rápidas, né? Onde você vai fazer uma por dia, que eu vou te ensinar a avaliar e identificar esses pensamentos. Igual os que a gente falou aqui, Gabi, eu me sinto um fracasso. A gente vai pegar esse pensamento de fracasso e a gente vai destrinchar ele e eu vou te ensinar a achar um pensamento alternativo para esse pensamento, né? Só com esse pensamento funciona, Gabi? Não! Com todos aqueles pensamentos que te deixam para baixo, sabe? Que a gente chama de pensamento disfuncional na psicologia. Então, você pode aplicar esse desafio passo a passo. Gente, é uma estratégia da terapia cognitivo-comportamental para você aprender a questionar os seus pensamentos, tá certo? O link tá aqui embaixo, é o método Descomplique Seus Pensamentos. Agora, se você é psicólogo e tá me acompanhando aqui também, temos 2 treinamentos atualmente, né? Um é para você que quer iniciar aí seus atendimentos online e não sabe por onde começar, tá bom? Então tem os primeiros passos aí para sua clínica online, o link tá aqui embaixo. E temos também a clínica digital, onde eu te ensino aí a captar pacientes pelo Instagram. E aí, o que eu vou te ensinar? Eu vou te ensinar a montar de forma básica, rápida ali, direto ao ponto, o seu Instagram, para você começar a criar conteúdo e captar aí muitos pacientes. Certo, gente? Então é isso, dados, recados. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.